Nosso Lar, livro de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Resumo do livro. O autor narra sua experiência após a desencarnação, descrevendo minuciosamente o sofrido estágio no umbral. A seguir, conta a emoção de ter sido socorrido e ser levado para uma cidade espiritual denominada Nosso Lar. A partir daí, o livro abre um leque de informações absolutamente inéditas sobre o plano espiritual. Resumo dos capítulos. Capítulo 1. Nas zonas inferiores. Descrição fantástica do local onde o autor espiritual se encontrou após a desencarnação. Sentia-se permanentemente em viagem, pouca claridade, pavor por chacotas vindas de desconhecidos, dificuldades para obter a bênção do sono, lágrimas permanentes. Esteve próximo à loucura, prestes a perder a razão. Via seres monstruosos, irônicos, perturbadores. Recordações da existência terrena, quando gozava de prosperidade material e paz, extremamente generosos. Capítulo 2. Clarencio. Seres maldosos e sarcásticos gritavam a André Luiz: suicida, criminoso, infame. Em vão tentou revidar. Com a barba hirsuta e roupa rompendo-se, sofria mais pelo abandono que o envolvera. Não se conformava em ser acusado de suicida, pois sabia que não o fora, lembrando-se de haver morrido no hospital após a cirurgia intestinal. Sentia fome, saciava-se com lama. A miúde via manada de seres animalescos. Médico sempre detestara as religiões, mas agora experimentava a necessidade de socorrer-se de alguma delas. Estando já no limite das forças, orou. Em resposta, das neblinas surgiu o benfeitor Clarencio, acompanhado de 2 auxiliares. Foi conduzido para o Nosso Lar. Capítulo 3. A oração coletiva. Descrição de Nosso Lar e do ambiente de oração coletiva. Ao crepúsculo, um espírito coroado de luz, o governador espiritual, seguido de 72 outros espíritos, seus ministros, entoam harmonioso hino. André Luiz reconfortou-se. Capítulo 4. O médico espiritual. Hospitalizado, André Luiz é atendido por um médico espiritual que comprova o suicídio inconsciente que praticou. É lição alerta, imperdível e inédita quanto a essa característica do comportamento da maioria dos encarnados. Capítulo 5. Recebendo assistência. Há pungente informação de espíritos internados no Nosso Lar e que têm órbitas vazias, olhos gastos no mal. Outros são paralíticos ou não têm as pernas, locomoção fácil em atos criminosos. Outros em extrema loucura por aberrações sexuais.
são citados os germes de perversão da saúde divina, agregados ao perispírito. Capítulo 6. Precioso aviso. André Luiz desabafa com Clarencio, que o ouve pacientemente. Recorda da esposa e dos filhos, onde e como estarão. Após ouvi-lo, Clarencio sugere-lhe a autorreforma de pensamentos e o silêncio das lamentações próprias. Diz-lhe: no nosso lar, dor significa possibilidade de enriquecer a alma. Capítulo 7. Explicações de Lísias. André Luiz descreve sua dificuldade de adaptação à nova vida. No nosso lar, a natureza apresentava-lhe aspectos melhorados em relação à terra. Grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos, cores mais harmônicas. Todos os edifícios com flores à entrada. Lindas aves cruzavam os ares. Entre árvores frondosas, animais domésticos, Lísias explicava que há regiões múltiplas, segundo hierarquia moral. André Luiz pergunta pelos pais, que o antecederam e até agora não o procuraram. Lísias, então, lhe informa que sua mãe, habitando esferas mais altas, o tem ajudado noite e dia. Capítulo 8. Organização de serviços. André Luiz visita a cidade Nosso Lar, indo ao Ministério do Auxílio. Largas avenidas, ar puro, muitas pessoas indo e vindo. Nosso Lar tem 6 ministérios: da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina, cada um orientado por 12 ministros. Na história de Nosso Lar, consta que foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Capítulo 9. Problema de alimentação. Preciosas informações quanto ao abastecimento alimentar. Em Nosso Lar, no passado, houve demandas após a alimentação passou a ser por inalação de princípios vitais da atmosfera e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Só entre os mais necessitados é que há alimentos que lembram os da terra. Capítulo 10. No Bosque das Águas. André Luiz vai ao grande reservatório de água, viaja no aeróbus, veículo aéreo semelhante a um grande funicular, veículo terreno cuja tração é proporcionada por cabos acionados, por motor estacionário e que é geralmente usado para vencer grandes diferenças de nível. Vê um grande rio, o Rio Azul. É exaltada a importância da água tão deslembrada dos humanos. Capítulo 11. Notícias do plano. Como Nosso Lar, existem incontáveis outras colônias espirituais. É citada a de Alvorada Nova, vizinha. No Nosso Lar, preparam-se reencarnações após proveitosos aprendizados para as futuras tarefas planetárias. Capítulo
12. O umbral. É descrito que o umbral começa na crosta terrestre, como zona obscura para os recém-desencarnados. É região em torno do planeta e de profundo interesse para os encarnados. É local de grandes perturbações pelas legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes. Lá existem núcleos de malfeitores, verdugos e vítimas. Acha-se repleto de formas-pensamento de encarnados, sintonizados com os desencarnados que lá estão. Capítulo 13. No gabinete do ministro. André Luiz apresenta-se a Clarencio como voluntário ao serviço. Assiste ao diálogo do ministro com uma voluntária, mãe desejosa de proteger 2 filhos encarnados. Tem notícia do bônus horas, ponto relativo a cada hora de serviço. Capítulo 14. Elucidações de Clarencio. O ministro, com fraternidade, expõe a André Luiz que, pelo seu passado, não poderá ser médico em nosso lar, e sim aprendiz. E isso devido a rogativas de sua mãe e graças às 6.000 consultas a necessitados. Nos 15 anos de clínica médica terrena dele. Dos atendidos nessas 6.000 consultas, 15 ainda fazem preces a seu favor. Capítulo 15. A visita materna. André Luiz recebe visita de sua mãe, espírito excelso, que o consola com extremado amor. Vive em esferas mais elevadas. Capítulo 16. Confidências. A mãe de André Luiz informa-lhe que o pai está há 12 anos em zona de trevas compactas, consequência de mau procedimento quando encarnado, com ligações clandestinas, promessas não cumpridas a mulheres, do que resultou ameliar obsessoras vingativas. Sua mãe dá-lhe notícias de suas 3 irmãs desencarnadas. Capítulo 17. Em casa de Lísias. André Luiz é hospedado na casa da mãe de Lísias, onde conhece as 2 irmãs dele. Vê livros maravilhosos e então lhe é dito que os escritores de má fé, que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral e lá permanecerão até regenerarem-se. Capítulo 18. Amor, alimento das almas. Novas lições sobre alimentação no nosso lar. Na nutrição espiritual, o amor é o maior sustentáculo das criaturas. É citado que o sexo é manifestação sagrada do amor universal e divino. Capítulo 19. A jovem desencarnada. A neta de Laura, recém-desencarnada, sofre ante a lembrança do noivo que, mesmo antes dela desencarnar, ligara-se a uma amiga sua. Laura emite preciosas lições sobre o amor e sobre a fidelidade. Capítulo 20. Noções de lar. O lar é esquematizado por conceitos matemáticos.
acoplados a profundos conceitos morais. Capítulo 21. Continuando a palestra. Explicações sobre o bônus horas, sua aquisição com trabalhos pelo próximo e sua aplicação no nosso lar. É citado que a recordação do passado exige equilíbrio e forçá-la poderá causar desequilíbrio e loucura. Capítulo 22. O bônus hora. Detalhes sobre essa interessante retribuição por serviços prestados, valorizando o trabalho pelo bem coletivo. Capítulo 23. Saber ouvir. Notas sobre a inconveniência da maioria dos desencarnados terem notícias dos encarnados com os quais se ligavam. Geralmente ocorrem desequilíbrios. Capítulo 24. O impressionante apelo. Notícias, agosto 1939, da Segunda Guerra Mundial, então prestes a eclodir. Ouve-se em nosso lar apelos de uma emissora espiritual solicitando voluntários à assistência a coletividades terrenas indefesas que sofreram os horrores de uma grande guerra. Capítulo 25. Generoso alvitre. Sugestões de Laura a André Luiz quanto às futuras atividades que ele poderá exercer em nosso lar. Capítulo 26. Novas perspectivas. André Luiz vai às câmaras de retificação localizadas em pavimentos de pouca luz, onde estão hospitalizados espíritos necessitados nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Capítulo 27. O trabalho, enfim. Nas câmaras de retificação, André Luiz fica impressionado com os quadros de sofrimento dali, milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Espontaneamente, num ato de exemplar humildade, se transforma em auxiliar da limpeza de vômitos de substância negra e fétida, fluidos venenosos expelidos por espíritos que se beneficiaram de passes. Capítulo 28. Em serviço. André Luiz prontifica-se, sendo aceito, a trabalhar no período noturno nas câmaras de retificação. Capítulo 29. A visão de Francisco. A terrível angústia do espírito que vê o próprio corpo e julga-o um monstro a atormentá-lo. Esse espírito era excessivamente apegado ao corpo físico e faleceu por desastre, só deixando-o quando, tomado de horror, vê os vermes desfazendo os despojos. Capítulo 30. Herança e eutanásia. A disputa entre familiares por herança, triste caso de eutanásia associado a interesses financeiros de um dos herdeiros. Capítulo 31. Vampiro. Há a impressionante narração do espírito de uma mulher que queria adentrar no nosso lar, pelos fundos, sendo impedida pelo vigilante-chefe por se tratar de forte vampiro. Trazia impressos em
em seu perispírito 58 pontos negros correspondentes a igual número de abortos que praticara. Sua admissão nas dependências de nosso lar colocaria em perigo os pacientes lá internados. Capítulo 32 – Notícias de Venerana. Em nosso lar existem os salões verdes por toda parte. São parques em árvores acolhedoras, locais de conferências ministeriais. Foram criados sob inspiração superior da ministra veneranda, que possui o maior número de bônus horas, 1 milhão de horas de trabalho útil em 200 anos de atividade ali. Capítulo 33 – Curiosas observações. André Luiz reflete sobre sua vida de chefe de família que pouco edificara no espírito da esposa e filhos. Assusta-se quando vê 2 elevados espíritos ainda encarnados em visita ao nosso lar. Eles apresentavam características diferentes em relação aos espíritos desencarnados dali. Em passeio, vê cães, pomares, ibis junto às equipes socorristas, vindo a saber que prestam precioso auxílio quando das incursões no umbral. Capítulo 34 – Com os recém-chegados ao umbral. André Luiz atende uma senhora assistida pelos samaritanos e, por imprudência, abre diálogo improdutivo com ela, movido por curiosidade. Ela se desfaz em lamentações. André Luiz é advertido por Narcisa. Capítulo 35 – Encontro singular. André Luiz encontra-se com um antigo conhecido, o qual foi prejudicado por seu pai e por ele próprio, quando encarnados. Arrependido, agora lhe pede perdão, num dos mais belos trechos dessa sublime obra literária. 36 – O sonho. André Luiz dorme, deixa o veículo inferior, perispírito, no leito e sonha. Vai a uma esfera mais elevada e encontra-se com a mãe. É louvado e incentivado o trabalho pelo próximo, com novos esclarecimentos sobre o bônus hora. Observação. Por este capítulo, refletimos que se os desencarnados dormem e sonham, deixando o perispírito no leito, provavelmente será com outro corpo que se deslocam, pode ser com o corpo mental, envoltório sutil da mente. Capítulo 37 – A preleção da ministra. Observações sobre o pensamento. Força essencial em todo o universo, capaz de gerar o que se queira, bom ou mal. Capítulo 38 – O caso Tobias. Reflexões sobre os casamentos e o ciúme. Em nosso lar, 2 ex-esposas de Tobias são amigas sinceras e convivem felizes. Capítulo 39 – Ouvindo a senhora Laura. André Luiz lembrava-se, atormentado por saudades da família terrestre. Houve, então, preciosas explicações sobre o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. É
enaltecida a bondade divina ao reunir desafetos pela consanguinidade. Capítulo 40. Quem semeia, colherá. No departamento feminino das câmaras de retificação, André Luiz reencontra Elisa, que fora doméstica no seu lar terreno e do qual aproveitou-se irresponsavelmente. Ampara-a agora com extremado cuidado e bondade. Capítulo 41. Convocados à luta. Irrompe a Segunda Guerra Mundial com repercussões negativas em nosso lar. Por essa lição, ficamos sabendo como o plano terreno também influencia o espiritual, no caso, negativamente. Capítulo 42. A palavra do governador. O medo é classificado como dos piores inimigos da criatura. 2000 vozes entoam o hino: sempre contigo, Senhor Jesus. André Luiz vê pela primeira vez o governador de nosso lar. O governador esclarece aos trabalhadores de nosso lar os deveres relativos aos problemas criados pela guerra. Forma serem necessários 30.000 servidores voluntários, desprendidos para criar defesas especiais. Cita que em nosso lar são mais de 1 milhão de criaturas que não podem ser agredidas pela invasão de milhões de espíritos desordeiros. Capítulo 43. Em conversação. Comentários sobre os horrores da guerra. Nesse contexto, o Espiritismo sobressai como a grande esperança do plano espiritual, como o consolador da humanidade. Capítulo 44. As trevas. As trevas são as regiões mais inferiores conhecidas em nosso lar, abaixo do próprio nível terreno. Ali, espíritos jazem por séculos e séculos. Na verdade, encarnados ou desencarnados, espíritos têm belas oportunidades de progresso, mas a maioria as renega. Capítulo 45. No campo da música. André Luiz, feliz, integrado às atividades socorristas, foi conhecer o campo da música, onde se extasia ante a beleza musical do ambiente espiritualizado. Todos os espíritos ali comentando com alegria a vida e os ensinamentos de Jesus. Capítulo 46. Sacrifício de mulher. 1 ano após iniciar trabalhos, André Luiz sentia imensas saudades do lar terrestre. Sua mãe informa-lhe que breve ela reencarnará, visando amparar o ex-marido. Mergulhado em problemas, perseguido por mulheres com as quais não procedeu corretamente, essas mulheres no futuro reencarnarão e a mãe de André Luiz ser-lhe-á mãe. São citadas as reencarnações compulsórias. Capítulo 47. A volta de Laura. A mãe de Lísias reencarnará em 2 dias.
recebe fraternais despedidas dos amigos de nosso lar, André Luiz inclusive. É citado o quanto de amparo espiritual recebem os trabalhadores de boa vontade, principalmente em ocasiões tão importantes como quando vão reencarnar. Capítulo 48. Culto familiar. É descrita a existência de um globo de cristal com aproximadamente 2 metros de altura, utilizado para recepcionar espíritos encarnados nessa singular e invertida forma de reuniões mediúnicas no plano espiritual. Capítulo 49. Regressando à casa. André Luiz visita finalmente o lar terrestre. Ali encontra tudo diferente. A ex-esposa novamente casada e seu atual marido gravemente enfermo, além de estar assediado por espíritos infelizes. Capítulo 50. Cidadão de nosso lar. Pondo em prática tudo o que aprendera sobre o amor ao próximo, André Luiz socorre o enfermo, auxiliado por Narcisa e por servidores comuns do reino vegetal. Observação: espírito da natureza. Seriam esses espíritos aqui citados com ação sobre a natureza, os mesmos citados por Allan Kardec nas questões 536 a 540 do O Livro dos Espíritos. De volta ao nosso lar, feliz pela vitória do bem em si mesmo, André Luiz é recepcionado festivamente com a honrosa declaração de que passou a ser cidadão de nosso lar. O objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmero. É o aperfeiçoamento espiritual. André Luiz. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. Chico Xavier. E assim terminamos a leitura do livro Nosso Lar, de André Luiz.